Capítulo 8. Perfil do obsessivo. Que ou aquele que sofre de obsessão ou neurose obsessiva. Dicionário OAS da língua portuguesa, a ideia de reter as coisas certamente não é bíblica. A palavra de Deus nos ensina a ser consumidos por Cristo, e pôr fielmente em prática suas palavras. O Espírito Santo nos proporciona alegria e paz quando nos concentramos em Jesus, vivendo pela fé e focados na vida por vir. Gente que ama. Às vezes, achamos que se somos bons, as pessoas saberão que somos cristãos e desejarão saber mais sobre Jesus. Mas não é bem assim que funciona. Conheço muita gente boa que não conhece Cristo. Aliás, são pessoas mais legais e divertidas que muitos cristãos por aí. Nossa fé não se resume a amizade, educação e até gentileza. Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amém. Porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Lucas 6 versículos 32 ao 36. A verdadeira fé é amar uma pessoa depois que ela nos magoa. O verdadeiro amor nos distingue. Em outubro de 2006, perto de Lancaster, na Pensilvânia, um homem atacou uma escola da comunidade Amish e matou várias meninas. No dia seguinte ao tiroteio, muitos Amish visitaram a família do atirador para dizer que o haviam perdoado. Esse tipo de perdão não pode ser compreendido pelo mundo. Por causa disso, aquelas famílias foram acusadas de não amar os filhos, de não saber lidar com a raiva e de viver uma mentira. É exatamente esse tipo de amor que o mundo considera uma loucura. O amor verdadeiro, um tipo de amor que não se pode encontrar em lugar algum. Só em Cristo. Temos o mandamento de amar nossos inimigos e fazer o bem a eles. Quem são os nossos inimigos? Ou, em termos que nos são mais acessíveis, quem são as pessoas a quem evitamos ou que nos evitam? Quem são aqueles que magoaram você, seus amigos ou seus filhos? Você está disposto a fazer o bem a essa gente? A alcançá-la com amor e perdão? Geralmente minha primeira reação quando alguém faz alguma coisa comigo, ou pior, com minha esposa ou um de meus filhos, é a retaliação. Não quero abençoar aqueles que magoam a mim ou as pessoas a quem amo. Eu não teria muita disposição de perdoar alguém que entrasse na escola de minha filha e atirasse nela e em outras crianças. No entanto, é exatamente isso que Cristo nos pede para fazer. Ele nos manda dar sem esperar nada em troca. Ainda em Lucas, Jesus diz: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Lucas 14 versículos 12 ao 14. Você já fez alguma coisa assim? É capaz de doar àqueles que não podem retribuir? Aqueles que o prejudicariam se pudessem? Aqueles que já o prejudicaram em algum momento? Esse é o amor de Cristo. Ele nos deu algo que nunca seremos capazes de retribuir, e depois nos pediu que fizéssemos o mesmo em relação às outras pessoas. Frederic Boecher escreveu em The Magnificent Defeat, a magnífica derrota. O amor pelo semelhante é humano, o amor do amigo pelo amigo, do irmão pelo irmão. É amar o que merece e gera amor. O mundo sorri. O amor pelo menos afortunado é uma coisa muito bonita. Amo a pote aqueles que sofrem, pelos pobres, pelos doentes, pelos fracassados, pelos rejeitados. Isso é compaixão e mobiliza o coração de todas as pessoas. O amor pelos mais afortunados é coisa rara. Amar aqueles que alcançaram o sucesso onde fracassamos. Alegrar-se sem inveja com aqueles que se alegram. O amor do pobre pelo rico, do homem negro pelo branco. Os santos do mundo sempre o confundem. E então há o amor pelo inimigo. Amor por aquele que não ama você, mas escarnece, ameaça e inflige sofrimento. O amor do torturado pelo algoz. Esse é o amor de Deus. Ele é capaz de conquistar o mundo. New York. D.C. Bury Press, 1966. Pessoas obcecadas por Jesus doam com liberdade e liberalidade, sem restrição. Pessoas obcecadas amam aqueles que as odeiam e que são incapazes de retribuir esse amor. Gente que assume riscos. É possível que todos nós já tenhamos feito esta oração. Senhor, oramos por segurança em nossa viagem. Pedimos que ninguém se machuque no trajeto. Por favor, mantenha todos a salvo até nosso retorno, e traga-nos de volta em segurança. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pode ser que as palavras variem um pouquinho, mas é essa a oração padrão que fazemos antes de partir em viagens missionárias, retiros, férias e viagens de negócios. Somos consumidos pela segurança. Na verdade, somos obcecados por ela. Ora, não estou dizendo que seja errado orar pela proteção de Deus, mas questiono a partir de quando fizemos da segurança nossa maior prioridade.
Valorizamos a questão da segurança a ponto de negligenciar o que Deus tem para nos dar, por melhor que seja, ou aquilo que mais glória traria ao nome do Senhor, ou mesmo as coisas que fariam cumprir os propósitos divinos em nossa vida e no mundo. Pense se você estaria disposto a orar desta maneira: Deus, me leve para mais perto do Senhor durante essa viagem, seja qual for a sua vontade. Pessoas obcecadas Jesus não se deixam consumir por sua necessidade de segurança e conforto, nem põem essas coisas acima de todas as demais. Pessoas obcecadas se preocupam mais com a vinda do reino de Deus a esta terra que com proteções contra o sofrimento e a angústia. Gente amiga, há algum tempo, tive uma manhã livre, por isso resolvi ir à loja e comprar algumas coisas para doar àqueles que tinham mais necessidade do que eu. Era uma boa ideia, algo que eu desejava tornar, cada vez mais, uma característica de minha vida. Foi constrangedor. Percebi que todas as pessoas a quem eu conhecia tinham o suficiente, que eu não conhecia um bocado de gente em real situação de necessidade, e que eu precisava mudar aquela situação. Eu tinha de ir e deliberadamente conhecer pessoas que não viviam como eu nem pensam como penso, gente que nunca me retribuiria. Para o bem delas, mas também para o meu. O texto de 1 Timóteo 6 versículos 6 ao 12 afirma que não devemos ser controlados pelo dinheiro, nem devemos correr atrás dele. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Pessoas obcecadas por Jesus estão sempre ligadas ao que acontece com os pobres, de um jeito ou de outro. Pessoas obcecadas acreditam que Jesus falava tanto sobre dinheiro e os pobres porque era algo realmente importante para ele. 1 João 2 versículos 4 ao 6 e 16 versículos 24 ao 26. Gente louca. Às vezes, acho que, quando tomo decisões minimamente bíblicas, as pessoas que se dizem cristãs são as primeiras a criticar e dizer que sou maluco, que estou interpretando a Bíblia muito ao pé da letra, ou que não estou pensando no bem-estar de minha família. Por exemplo, quando voltei de minha primeira viagem à África, senti que deveríamos vender nossa casa e nos mudar para alguma coisa menor para termos mais para doar. As respostas que obtive foram nesta linha: não é justo com seus filhos. Não é uma escolha financeira prudente, e você só está fazendo isso para aparecer. Não me lembro de uma pessoa sequer que tenha me incentivado a prosseguir, ou que apoiasse a decisão naquela época. Acabamos nos mudando para uma casa com a metade do tamanho da anterior, e não nos arrependemos. Minha resposta aos cínicos, no contexto da eternidade, foi esta: sou eu um maluco por vender minha casa? Ou são vocês por não doarem mais, servirem mais, estarem mais com seu Criador? Se uma pessoa desperdiça o dia passando horas em contato com Deus, e a outra acredita que é ocupada demais ou tem coisas melhores a fazer do que louvar o Criador e sustentador, qual delas é a louca? Se alguém investe seus recursos nos pobres, o que, segundo Mateus 25, é entregar ao próprio Jesus, e o outro redecora de modo extravagante uma residência temporária que não durará muito mais do que os poucos anos que lhe restam na terra, quem é o louco? Quando as pessoas sacrificam seu tempo, seu conforto ou seu lar com satisfação, é óbvio que elas confiam nas promessas de Deus. Porque a história de alguém que realmente fez o que Jesus mandou repercute tão profundamente em nós. Mas em seguida presumimos que jamais poderíamos fazer uma coisa tão intensa e radical? Ou porque consideramos isso radical quando, para Jesus, é simplesmente o jeito certo, como deve ser? Pessoas obcecadas estão mais preocupadas em obedecer a Deus do que em fazer o que se espera delas, ou se adaptar ao status quo. Uma pessoa obcecada por Jesus fará coisas que nem sempre fazem sentido em termos de sucesso ou prosperidade na Terra. Como afirmou Martin Luther King, há 2 dias em meu calendário: este dia e aquele dia. Gente humilde. A igreja adora transformar santos em celebridades, divulgar as histórias de pessoas humildes que serviram fielmente Cristo um dia. E há muitos bons exemplos. Na verdade, no capítulo seguinte vamos analisar alguns deles. Uma consequência trágica, porém, pode resultar disso. Muitas dessas pessoas se encantam com os elogios e começam a acreditar que realmente são especiais. Falei em um acampamento de verão há muitos anos. Depois disso, muitos estudantes me disseram que eu era o orador favorito deles. Foi bom ouvi-los falar sobre como minhas mensagens eram engraçadas e convincentes. Adorei. Voltei para meu quarto e agradeci a Deus por me ajudar a falar tão bem. Passados 3 minutos de oração, parei. Foi quando me dei conta de que os alunos estavam falando sobre mim, e não sobre Deus. Eu estava diante de um Deus santo, roubando a glória que era dele por direito. Trata-se de uma posição terrível. Deus diz: eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória nem a imagens o meu louvor. Isaías 42 versículo 8. Na mesma hora, entendi que qualquer atenção que recebesse pertencia a Deus, na verdade. E o orgulho, puro e simples, que me impede de dedicar a Deus toda a glória, e reter parte dela para mim.
Trata-se de uma batalha que todos lutamos, de um jeito ou de outro, alguns de nós diariamente, outros, a toda hora. Uma das maneiras que conheço de lutar contra o orgulho é por meio da oração focada. Entenda o que quero dizer com isso. Antes de dirigir a primeira palavra a Deus, pare um minuto e imagine como seria estar de pé diante do trono do Senhor enquanto você ora. Lembre-se das visões de João, em Apocalipse e Isaías. Lembre-se dos muitos relatos de pessoas entrando na presença de Deus, como isso sempre fazia as pessoas caírem com o rosto em terra, em espanto. Em seguida, comece a orar. Pessoas obcecadas por Jesus sabem que o pecado do orgulho é sempre uma batalha. Pessoas obcecadas sabem que você nunca consegue ser suficientemente humilde, por isso buscam se fazer menos conhecidas e Cristo, mais conhecido. Mateus 5 versículo 16. Gente que serve. Como compartilhei nos capítulos anteriores, eu costumava ser orientado por meu temor de Deus. Também costumava trabalhar arduamente para provar que eu tinha um compromisso com o Senhor. Agora tenho grande temor e tremor por Deus, mas não é isso que me motiva. Agora trabalho duro para servir ao Senhor, mas não faço isso para provar minha devoção. Agora acho que amo de verdade. Talvez soe meio brega para você, mas não consigo pensar em nenhuma maneira mais apropriada de dizer isso. Se um sujeito namorasse minha filha, mas não quisesse gastar o dinheiro da gasolina para buscá-la em casa, ou se recusasse a pagar o jantar para ela porque é muito caro, eu questionaria o amor desse homem. Da mesma maneira, questiono se muita gente que vai à igreja ama Deus de fato, pois essas pessoas hesitam demais em fazer qualquer coisa para Ele. Pessoas obcecadas por Jesus não consideram o serviço um fardo. Pessoas obcecadas encontram alegria em amar o Senhor à medida que amam seu povo. Mateus 13 versículo 44, João 15 versículo 8. Gente que doa. Meus olhos se enchem de lágrimas quando penso em algumas pessoas de Deus que tive o privilégio de conhecer nos últimos anos. Essas pessoas possuem famílias e sonhos. Foram criadas à imagem de Deus tanto quanto eu e você. E elas sofrem. Muitas delas estão doentes, algumas à beira da morte, vivendo em casas que não consideraríamos boas nem mesmo para nossos cachorros. Eu não estou exagerando. Boa parte das dificuldades e dos sofrimentos poderia ser aliviada se essa gente tivesse acesso a comida, água limpa, roupas, uma habitação adequada ou cuidados médicos básicos. Acredito que Deus deseja que seu povo, sua igreja, supra essas necessidades. As Escrituras estão repletas de mandamentos e referências sobre o cuidado com os pobres e com aqueles que precisam de ajuda. O que há de mais louco no que se refere ao coração de Deus, que Ele não apenas nos pede para doar. Ele deseja que amemos aqueles que estão em necessidade assim como amamos a nós mesmos. Esse é o cerne do segundo maior mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22 versículo 39. Deus está pedindo a você que ame da mesma forma que gostaria de receber amor, se o menino cego, por beber água contaminada fosse seu filho. Que ame da mesma forma que gostaria de receber amor, se você fosse a moradora de rua, que fica do lado de fora do restaurante. Que ame como se fosse sua família que vive amontoada em um barraco feito de compensado e chapas de metal. Quem não frequenta a igreja tende a ver os cristãos mais como recebedores do que como doadores. Quando os cristãos se sacrificam e doam aos pobres com liberalidade, essa atitude é como uma luz que brilha com intensidade. A Bíblia ensina que a igreja deve ser essa luz, esse símbolo de esperança em um mundo cada vez mais sombrio e desesperado. Mateus 5 versículo 16 diz: Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Pessoas obcecadas por Deus são conhecidas como doadoras, e não como recebedoras. Pessoas obcecadas pensam realmente que os outros são tão importantes quanto elas e têm uma sensibilidade particular quanto aos pobres do mundo. Tiago 2 versículos 14 ao 26. Gente que está de passagem. A maioria dos norte-americanos, principalmente os que vivem no sul da Califórnia, se preocupam em demasia com a vida na Terra. Boa parte de nosso tempo, de nossa energia e de nosso dinheiro é canalizada para coisas temporárias. Paulo escreve: Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses 3 versículos 18 ao 21. Como eu disse antes, Clara, a avó de minha esposa, forneceu um exemplo real de pessoa consumida por amor a Jesus. Certa vez, assisti a uma peça de teatro ao lado de minha esposa e alguns de seus parentes, incluindo a vovó Clara. Durante o intervalo, eu me inclinei e perguntei o que ela estava achando do espetáculo. Ela disse: Ah, meu querido, eu realmente não queria estar aqui agora. Quando perguntei por quê, ela respondeu: Não sei se é aqui que eu quero estar quando Cristo voltar. Eu prefiro ajudar alguém, intercedendo de joelhos por essa pessoa. Não quero que ele volte e me encontre sentada em um teatro. Fiquei chocado com a resposta dela. Sim, somos chamados para vigiar. Mateus 24 versículo 42. Mas é estranho ver alguém que leva esse e vários outros mandamentos tão a sério. Na verdade, é mais que estranho, é revelador. Uma pessoa obcecada pensa no céu o tempo todo.
Pessoas obcecadas orientam a própria vida em função da eternidade. Elas não se concentram apenas no que está aqui, diante delas. Gente que se envolve. Jesus não tirou o maior dos mandamentos do nada. Ele ouviu os ecos dos dias de Moisés, quando Deus disse a seu povo: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6 versículos 4 ao 9. No tempo de Moisés, o coração era considerado a sede das emoções das pessoas, o próprio centro do ser, o lugar onde as decisões eram tomadas. A alma era considerada a base dos traços e das características, ou da personalidade, da pessoa. Força se refere aos aspectos físico, mental e espiritual. Assim, dentro desse mandamento para amar o Senhor de todo o coração, com toda a alma e toda a força, cada fibra da humanidade é abrangida. Nosso objetivo como povo que segue Cristo deveria ser nada menos que nos tornarmos pessoas loucamente apaixonadas por Deus. Uma pessoa obcecada se caracteriza por um amor comprometido, firme e apaixonado por Deus, acima e antes de todas as outras coisas e todos os outros seres. Gente desprotegida. Antes de eu e minha esposa nos casarmos, eu sabia que tinha de dizer a ela tudo a meu respeito. Todas as confusões em que me meti, todas as coisas que fiz. Ela tinha de saber com quem estava se unindo antes de concordar em se casar comigo. Aquela conversa não foi fácil, mas, no fim, continuamos optando por estar um com o outro, por assumir um compromisso mútuo. Eu me vejo agindo de modo diferente com Deus. Com frequência, quando oro, formulo minhas frases da maneira que me parece mais adequada. Tento amenizar meus pecados ou disfarçar meus sentimentos antes de expô-los diante de Deus. Que grande bobagem é querer ser completamente honesto com minha esposa sobre meus erros e, ao mesmo tempo, tentar escondê-los do Senhor. Deus quer que abramos o coração. Com certeza, Ele não deseja que cozinhemos nossa miséria, como fazemos para conservar a carne. Ele sabe que somos repulsivos, que tudo quanto estamos fazendo é tentando nos sentir um pouco melhores. Deus deseja intimidade verdadeira com cada um de nós, e isso só pode acontecer quando confiamos nele o suficiente para sermos completamente transparentes e vulneráveis. As pessoas obcecadas por Deus são o que são diante dele. Elas não tentam mascarar a feiura de seus pecados ou suas falhas. Pessoas obcecadas não fingem diante de Deus. Ele é o porto seguro onde elas podem se sentir em paz. Gente de raiz. Em média, os cristãos dos Estados Unidos passam 10 minutos por dia com Deus. Enquanto isso, o norte-americano fica, em média, mais de 4 horas por dia assistindo à televisão. Talvez a televisão não seja aquilo de que você gosta mais, é possível que nem mesmo tenha uma em casa. Mas e quanto a seu tempo e seus recursos? Quanto de seu dinheiro é gasto em seus interesses e quanto é investido no reino de Deus? Quanto de seu dinheiro é dedicado à busca da realização de seus objetivos e quanto é concentrado na obra e nos propósitos de Deus? Deus não quer o cumprimento de uma obrigação religiosa. Ele não deseja uma atitude displicente, automática, do tipo: tudo bem, li um capítulo. Está satisfeito? Deus quer que sua palavra seja motivo de deleite para nós, e de tal maneira que meditemos nela noite e dia. Em Salmos 1 verso 3, ele diz que aquele que age assim, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz próspera. Pessoas obcecadas por Deus possuem um relacionamento íntimo com ele. São alimentadas pela palavra de Deus ao longo do dia, porque sabem que 40 minutos aos domingos não é suficiente para sustentá-las por uma semana inteira, especialmente quando elas encontram tantos motivos de distração e tantas mensagens alternativas. Gente dedicada. Você já esteve em boa forma física em algum momento de sua vida? Se hoje em dia sua forma não é a mesma, talvez saiba que não chegou ao estado atual por acaso. Ninguém engorda nem perde, de um dia para o outro, a capacidade de correr mais de 12 quilômetros. Você parou de correr regularmente, ou desistiu de levantar pesos 3 vezes por semana, ou começou a juntar mais 2 bolas de sorvete em sua taça. Há razões para sermos o que somos e estarmos onde estamos, e elas não constituem obra do acaso. O mesmo acontece com a alegria em nossa vida. Temos a tendência de pensar nela como algo que vem e vai, dependendo das circunstâncias da vida. Mas não perdemos apenas a alegria, como se um dia tivéssemos e no dia seguinte, ela fosse embora. Que droga! A alegria depende de nossa escolha e de nosso esforço para alcançá-la. Como a capacidade de correr por 1 hora inteira, ela não chega de repente. E preciso ser cultivada e desenvolvida. Quando a vida fica dolorosa ou não corre do jeito que esperamos, é normal que um pouco de nossa alegria desvaneça. A Bíblia ensina que a verdadeira alegria é formada em meio às estações mais difíceis da vida. Pessoas obcecadas por Jesus se preocupam mais com o próprio caráter do que com conforto. Pessoas obcecadas sabem que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias ou do ambiente. Trata-se de uma dádiva que precisamos escolher e cultivar. Um dom que, em última análise, vem de Deus. Tiago 1 versículos 2 ao 4. Gente que se sacrifica. Não podemos passar a acreditar que somos indispensáveis para Deus. Segundo o salmista,
Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes, e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu, e tudo o que nele existe. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Salmo 50 versos 9 ao 12 e verso 14. Não há nenhuma maneira de podermos contribuir para o crescimento de Deus ou acrescentar-lhe alguma coisa. Ele tem tudo, é completo. Quando estamos na presença de Deus, tudo o que podemos fazer é louvá-lo. Romanos 11 versículos 35 e 36 diz: quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A pessoa obcecada por Jesus sabe que a melhor coisa que pode fazer é ser fiel ao seu Salvador em todos os aspectos da vida, agradecendo o tempo todo a Deus. Uma pessoa obcecada sabe que jamais pode alcançar intimidade com Deus se estiver sempre tentando retribuir o que ele faz e dá, ou tentando trabalhar duro o suficiente para se tornar digna dessas dádivas. Embora essas descrições combinadas não respondam necessariamente à pergunta sobre o que significa se render plenamente a Deus, elas representam partes importantes do quebra-cabeça. Felizmente, você está começando a imaginar e a orar a respeito do que isso significa em sua vida.